Olá, a paz do Senhor. Feliz Dia das Crianças. Hoje nós vamos gravar um Bíblia na mão, palavra no fogão especial, em dedicatória ao Dia das Crianças. Qual de nós nunca foi criança um dia? Sim, para ser adulto temos que ser criança. E é bem verdade de que muitos talvez não tiveram a infância que quisessem. Há quantos tiveram infâncias sofridas? Mas hoje nós queremos falar exclusivamente de criança. A Bíblia vai dizer que Jesus, no livro do Evangelho de Jesus, São Mateus 18,5, diz o seguinte: E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. No verso 4 também vai dizer: Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Então, fecha teus olhos e ora comigo. Pai, te apresentamos, ó Pai, a palavra de hoje que iremos esmiuçar, Pai. Que o Senhor nos dê um pouco de sabedoria, Pai, para que venhamos relembrar de momentos a quais vivemos, para relembrar, Pai, de um Bíblia na mão especial, onde vamos voltar a ser criança, onde vamos relembrar, Pai, dos tempos aos quais outrora vivemos em Tua presença. Pai, nos dá sabedoria para esmiuçar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Veja que coisa interessante. Eu estava a me lembrar que quando a gente é adulto, a gente diz coisa boa é ser criança. E quando a gente é criança, me lembro que eu dizia sempre: um dia, quando eu me tornar um adulto, eu vou querer fazer isso, fazer aquilo, eu vou querer trabalhar, receber o meu próprio dinheiro. E nós muitas vezes não nos entendemos. E na verdade a virtude em ser uma criança consiste em tanta coisa. Eu me lembro que a nossa infância, tempos atrás, talvez você não se lembre, mas era tão bom. Quando ali a gente brincava de pique-esconde ou pega-esconde, se esconder. Quando, no entanto, a gente que era homens podia jogar futebol no meio da rua, e esperávamos chover. E quando a chuva dava, a gente tomava banho na chuva. A gente muitas vezes, quem nunca fez travessuras? Quais foram as crianças que nunca passaram por uma infância sem que houvesse feito alguma travessura? A infância é algo bem interessante, porque ali a gente está com aquela inocência. Quantos não, quando discutiam com os seus coleguinhas ou as suas coleguinhas, diziam: tudo de mal, corta aqui. Sim, brincadeiras que valiam a pena. Quantos de nós não ficavam ansiosos para ver aquele programa de TV infantil e os desenhos, mas pareciam um mundo surreal. Mas vai chegando o tempo em que a gente vai crescendo e vamos deixando a fase de criança para adolescente. Depois de adolescente, para jovem. Depois vamos nos tornando, então, quase adultos. Vamos tornando pessoas responsáveis, entre as quais os tempos vai passando e a gente, por incrível que pareça, ainda tem em nossas memórias lembrança da escola, daquela professora que a gente tanto gostava, daquelas salas de aula dos amigos que outrora nós tínhamos. E a gente vai pouco a pouco preservando amigos, tem amigos que a saber que eram da infância. Amigos que brincavam conosco, amigos que andavam conosco, amigos de igreja, amigos de escola, amigos de trabalho. Mas a gente nunca deixou de ser criança. E Jesus aqui, ele está dizendo algo bem interessante. Está dizendo: olha, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, ou seja, se a gente não tivesse tanta ambição, a gente estaria tão bem. Eu fico a imaginar que muitas vezes o perigo de se tornar um adulto é que muitas vezes a gente já não consegue mais perdoar.
O perigo de se tornar um adulto é que a gente guarda angústia, guarda rancor, e quando a gente era criança a gente não guardava. A gente brigava agora, mas daqui a pouco, quando menos esperava, a gente estava junto de novo, brincando, parecia que a gente esquecia. E esta é a que me traz falar acerca de crianças. E quantos são os momentos que eu estou com as minhas filhas, e eu volto a ser criança novamente, eu que tenho 3 filhas e todos bem já conhecem, Evelyn, Adriele, Daniele. E cada um tem um temperamento em particular. Cada um tem um jeito. E cada criança tem um temperamento. Há crianças que são tão carentes de carinho. Já crianças que são tão ciumentas. E como é que você era criança outrora? Eu me lembro que quando nós éramos crianças, nós íamos para a escola. E ali a gente realmente aprendia. E cada letra que a gente aprendia era uma descoberta quando chegava na escola. E quando a gente passava de ano, a gente recebia meio que promessas. Dizia, olha, se você passar de ano, eu vou te dar um presente. E era tão bom quando a gente estudava e tinha um orgulho a mais de passar em ano. Hoje em dia, infelizmente, a tecnologia chegou e a gente meio que mima as crianças. Meio que fica prometendo, aleluia, algo que ela não tinha no passado. E eu hoje faço de tudo para que minhas filhas tenham o que eu nunca tive. Eu me lembro que minha mãe era bem humilde, mas tem eu e tem mais 4 irmãos. E a gente, como irmãos, a gente sabia das limitações da minha mãe. A gente ali sabia o que a gente poderia ganhar. Hoje em dia, infelizmente, é tudo diferente. A criança, se ela não ganhar aquilo, ela vira de cabeça para baixo a casa, e muitas vezes a mãe se acha refém de um filho, de que tem que dar de todo jeito o presente que ela quer. Mas hoje eu quero te ensinar algo bem interessante, de que esta infância que nós vivemos não volta mais, de que a educação que outrora nós tivemos não vai voltar, mas vão ficar guardadas em nossas memórias várias lembranças de tantos momentos, de tantas brincadeiras, de tantos choros, de tantas descobertas. E qual criança que nunca pensou em ser igual ao pai? Qual criança que nunca almejou ser igual à sua mãe? E na verdade o tempo vai passando e muitos se frustram. É bem verdade que muitos não tiveram o prazer nem o privilégio em ter sua mãe. Muitos também até eram órfãos, mas não deixaram de ser crianças. Crianças que muitas vezes eram abandonadas. Crianças que outrora, aleluia, o pai dava de tudo, mas não dava o mais importante, que era a atenção. E hoje eu te convido a voltar um pouco no passado, para que essa ferida que está na tua alma cicatrize através do bálsamo do Espírito Santo de Deus. E você entenda que tudo que aconteceu na tua vida foi Deus quem permitiu. Porque hoje, aleluia, você não é mais uma criança, você é um adulto. E a Bíblia diz que quando eu era criança fazia coisas de criança, agia como criança, mas hoje eu sou adulto. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem a dizer, não tenho mais prazer. Então aproveita enquanto você é jovem, aproveita enquanto você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor. Porque quantos não são os que estão descendo a sepultura tão jovem, sem sonhos, sem projetos? Faz-me lembrar de uma criança que a Bíblia relata por nome de Mefibosete, que no meio de uma guerra, aleluia, a sua ama ou a sua empregada do seu pai, quando ela vai correr, no meio daquela correria, ela faz com que aquela criança, ou melhor, aquela criança acidentalmente, ela cai e suas 2 pernas se quebram. Mas havia um desejo de Deus ainda honrar aquela criança. E a Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que Deus inquieta a Davi, o rei de Israel, para que use de bondade para com o filho de Jonatas, que se chama Mefibosete. Mefibosete, que na sua tradução quer dizer vergonha.
Mefibosete lá na terra de Lodebar. O Senhor vai lá e cumpre a promessa. E talvez você é uma criança, hoje em dia é um adulto e ainda não se lembra dos traumas do passado. Ainda não tem tantas boas memórias da tua infância, porque na tua infância você foi rejeitado ou rejeitada. E hoje o Espírito Santo te convida a sarar esse bálsamo, a que todos os traumas que você tivera no passado sejam hoje esquecidos, porque o Senhor hoje faz coisa nova. O Senhor hoje te cumpre uma promessa. E não faça o seguinte: talvez você tenha filho e até não tem condições de dar um presente tão bom, um presente tão especial, mas somente um abraço. E você sendo sincero com ele, dizendo: olha, papai não tem presente, mamãe não tem presente, mas mamãe tem o mais importante, que é estar ao teu lado. De que adianta encher uma criança de presentes se não pode dar o mais importante, que é a tua presença? De que adianta você cobrir o teu filho de coisas materiais, se no entanto não pode estar ao lado dela em cada momento da vida dela? Não faça isso. Não deixe com que o teu filho, a tua filha se cresça frustradamente por não ter o pai ao lado, por não ter uma mãe ao lado. Dê valor aos momentos de criança. Compreenda os teus filhos. Compreenda quando muitas vezes o teu filho quiser apenas um pingo de atenção, quiser ao menos um pingo de carinho, de pai, de mãe, de tio. Porque é tão doloroso para uma criança crescer sendo rejeitada. Aleluia. É tão doloroso para uma criança muitas vezes crescer sem um pai, sem uma mãe. Eu sei, porque muitas vezes a gente vai vendo, a gente vai criando experiências e a gente sabe que não é fácil. Mas que acima de tudo você tenha a humildade de uma criança. Que acima de tudo você se despoje, você tire de dentro de si todo o orgulho, toda a mágoa que você outrora tinha no passado. E ao menos neste momento se liberte. Liberte a tua mente e se lembre dos momentos que você viveu. Sim. Embora que você tenha crescido abandonado, mas Deus nunca te abandonou. Embora que muitas vezes o teu pai tenha falhado, a tua mãe tenha falhado, mas Deus nunca falhou contigo. De uma coisa eu te garanto: hoje é diferente. Hoje o presente quem vai te dar é Jesus. E o único presente que Ele pode te dar é um abraço na alma. Amém? Espero que você possa ter recebido hoje do Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, especial Dia das Crianças. Quem foi adulto nunca deixou de ser criança. E quem é criança nunca deixará de ser um adulto um dia. Porque acima de tudo, todos os nossos sonhos e os nossos planos estão na mão de Deus. Te convido a ir lá no YouTube, a olhar lá cada pregação que assim nós temos postado. Inclusive esta que agora eu estou ministrando ao teu coração, vai estar lá no YouTube. Você já pode visualizar lá. Também te convido a ouvir as rádios Pescadores, lá em Maniaçu, na cidade lá em Minas Gerais, Maniaçu, onde a qual vamos estar nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro, onde a qual vamos estar lá participando do 18º UMADEB. Amém? Queremos te convidar, você que mora em Minas Gerais, aí em Colina e adjacências, na cidade de Maniaçu. Quero também te convidar a ouvir a Rádio Conquista Gospel e também a Rádio Ministério Nova Aliança. Também quero te convidar a que você vá lá na página do Facebook e curta, compartilhe o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Louva a Deus pela vida de tantos ouvintes, ouvintes mirins, ouvintes adultos, ouvintes idosos. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus. E acima de tudo, o sucesso do meu ministério é a certeza de que eu não tenho fãs, mas eu tenho intercessores. De uma coisa eu tenho certeza: Deus é conosco e o inimigo não pode nos abater.
Fica na paz. Em nome de Jesus. E este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. E meu abraço hoje vai para 3 crianças, as quais eu amo. Minhas 3 filhas, Evelyn, Adriele e Daniele. Louva a Deus de todo o coração. E o que eu puder fazer pelas minhas filhas, assim eu farei. Um abração do presbítero Carlos Adriano. E para todos vocês, feliz Dia das Crianças. A brincadeira está liberada e vamos voltar um pouco a ser criança. Fica na paz.